Marcos capítulo 2, versículo 13 a 22. Diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novos em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e também se perde o vinho, como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos, né? Então até aqui, irmãos, vamos, né, orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para esse momento do sermão. Senhor, mais uma vez em oração, e desta vez te pedindo mais bênção da tua parte para o momento da mensagem. Tanto para o pregador que irá passar a mensagem para os ouvintes que irão receber. Os ouvintes que te pertencem são tuas ovelhas e vieram aqui com o objetivo de te louvar, te adorar e ouvir a tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, e o Senhor nos direciona neste momento. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, aqui, né, seguimos com Marcos, e agora já no capítulo 2. Na semana passada, meditamos, né, sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, aonde ficou bem claro no texto que Jesus, ele é divino, ele tem o poder de perdoar. Ele não só curou o paralítico, como ele perdoou os pecados dele. E fez assim, como fosse uma conexão de que, de fato, né, o homem ele vive no estado de miséria, num mundo que tem doenças por conta do pecado que entrou no mundo. O pecado é que trouxe as maldições de Deus, a ira de Deus sobre a humanidade. E aí a doença é um sinal disso. Como é que eu sei que eu estou debaixo da ira de Deus? É as doenças. É algo que sinaliza isso. E aí Jesus chega para o paralítico que foi colocado, né, de uma forma assim extraordinária, eu vou colocar aqui, né? Desceu um aleijado pelo teto. E Jesus ficou admirado com aquilo, porque os 4 homens que estavam fazendo aquilo, né, estavam com fé de que Jesus iria curar. Eles tinham ouvido a fama de Jesus, a casa estava lotada e aquele paralítico recebeu a bênção. E Jesus ele comprova com o poder da cura. Vou mostrar a vocês que eu tenho o poder de curar. Qual é mais fácil para o Filho do Homem? Mandar esse homem se levantar e andar ou perdoar os pecados? Para que você saiba que o Filho do Homem também tem autoridade para perdoar pecado, aí se vira para o paralítico e diz, ande. E aquele homem tetraplégico, né? Talvez só mexesse os olhos, ele tenha a sua saúde restaurada, ele anda. O pessoal fica espantado com aquilo ali, admirado com aquele sinal, porque é um sinal. Que o objetivo das curas não era nem tanto o benefício das pessoas, mas era sinalizar quem Jesus era, quem é que tinha chegado, quem é que tinha se manifestado. Como também mostrar que Jesus, e eu venho dizendo aqui, né, nos sermões de Marcos, Jesus tem o poder curador e ele vai pôr fim às doenças, porque ele já perdoou os nossos pecados, e aí haverá um tempo em que as doenças não farão mais parte do povo de Deus. Então, irmãos, chegamos aqui, né, no versículo 13, ainda no capítulo 2. Jesus, ele também tinha o costume não só de pregar nas sinagogas,
Jesus era um frequentador de sinagogas, como também nas casas das pessoas, nas ruas e na beira da praia. Jesus, você vai encontrar vários relatos aqui, Jesus junto do mar, né, na beira da praia, ensinando, pregando, e uma multidão com ele. O negócio era espantoso. Uma multidão ali que tinha pessoas até que tinham dificuldade de vê-lo, de falar com ele. Tem um episódio aqui nos evangelhos que Maria, a mãe dele, e os irmãos dele vão falar com ele. Ele está lá no meio da multidão, numa casa, e Maria não consegue. E aí vão lá dar o recado, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. Você vê que tinha essas dificuldades, né, de chegar. A mulher hemorrágica, né, a gente vai chegar aqui nela, ela não conseguia chegar em Jesus. Aí ela, aquele esforço todo, ela pelo menos conseguiu tocar, né? A fé dela foi tão grande, só tocando numa parte da roupa dele é o suficiente. Veja a fé da mulher, né? Então Jesus estava aqui no mar ensinando. Veja que fazia parte do ministério de Jesus não era só curar, sair curando. Ele ensinava. A gente viu aqui no capítulo 1 que Jesus passou um tempo desaparecido, os discípulos acharam ele, né? Aí você mexe, o povo te procura. Aí ele diz, eu tenho que pregar em outros lugares, porque para isso eu vim. Que era importante o ensinamento de Cristo. As revelações da parte do Pai que ele trazia para os seus discípulos e, né, ensinamentos para o povo. Então, uma multidão vinha ao encontro dele. E a gente sabe que vinham pela cura, né? Vinham muitos deles por causa dos milagres, né? Porque se não fosse isso, Jesus provavelmente, talvez, não teriam tanta gente interessada. E aí diz aqui que quando ele ia passando, né, ele viu uma pessoa chamada Levi, aqui Marcos Levi. Mateus, no Evangelho de Mateus, né? Nós encontramos o nome Mateus, que é o autor do Evangelho. Esse Levi aqui é o autor do Evangelho de Mateus. E ele lá ele se denomina, né? É dado a ele o nome de Mateus. E aqui Levi. Aí tem essa discussão, né? Porque ele tinha dois nomes. Um nome hebraico, um nome grego. Mas aqui Marcos chama ele de Levi, filho de Alfeu. E aí Jesus, ele estava sentado na coletoria. A coletoria, né, era um espaço, né, que os coletores de impostos e esse Levi aqui, que é Mateus, que é o autor do evangelho, do primeiro evangelho, que está na ordem. E o evangelho mais antigo, embora Mateus esteja na relação do primeiro evangelho, mas o evangelho mais antigo é Marcos. E acredita-se que Mateus se baseou em Marcos, por isso que é muito parecido, né? Se baseou em Marcos para escrever o evangelho dele também. E, embora Mateus tenha sido uma testemunha ocular, andou com Jesus, mas é muito parecido e ele botou muito mais coisa do que Marcos, né? Marcos é o evangelho bem mais assim, menor do que o evangelho de Mateus. E ele estava na coletoria, um espaço, acredito que era um espaço até fechado, com proteção. Podia até ter uma guarda romana lá para dar proteção, porque os judeus odiavam os coletores de impostos. Porque eles estavam ali, né, pedindo, né, assim, impostos das pessoas. Os pescadores tinham que pagar impostos. Então, as pessoas não gostavam dos coletores de impostos, principalmente quando era judeu. Quando era judeu, era mais odiado ainda, que era tido como um traidor. Ele era até alvo de cusparada. Ele chegava assim, e tinha judeu que cuspia nele. E chamava ele de traidor. E eles recebiam bem. E muitos desses coletores de impostos, que eram, né, os publicanos também, eles eram chamados de publicanos, muitos deles eram desonestos e corruptos. Eles pediam impostos a mais, desviavam dinheiro. Né? Você vê lá o caso de Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos também, era o maioral dos coletores de impostos, né? Estava riquíssimo, eles ficavam ricos de forma ilegal. E quando era um judeu, era um traidor, porque estava trabalhando para pedir impostos aos romanos, para os romanos. E aí esse Mateus aqui, provavelmente ele não era bem quisto, né, pelos seus conterrâneos, pelo seu povo. Mas vemos aqui que Jesus passa, ele estava na loteria lá trabalhando, e diz para ele, segue-me. E diz a palavra, irmãos, que ele se levantou e seguiu, né? Imediatamente, em Evangelho de Mateus dá também de forma imediata, não teve assim, ele não titubeou, nem ele foi. Tudo leva a crer que Mateus ele vinha acompanhando Jesus, mesmo sem ser discípulo. Jesus não estava na cidade aqui pregando, já era conhecido, havia multidões, a história, né? Estava sendo muito divulgado o que Jesus ia fazer. Ele ouviu isso. E ele deve ter visto algum milagre. Né?
E de repente Jesus chama ele. Com certeza ele deve ter ficado muito, assim, chocado, admirado. Jesus me chamando. Ele está me chamando. E foi uma voz forte, né? Falou ao coração dele. Um homem que só pensava provavelmente em dinheiro, em se dar bem, ficar rico, porque os coletores de impostos, se alguém tivesse esse emprego, vida feita ali naqueles dias. Vida feita. Por isso que muitos judeus se arriscavam a serem coletores de impostos. E aí Jesus chama esse rapaz. Não quisto. Provavelmente, talvez os discípulos olhassem assim, né? Talvez os apóstolos, assim, o Senhor está chamando essa criatura aí, esse traidor. Talvez tivesse até esse tipo de pensamento, né? Mas ele está chamando, né? Porque a gente, irmãos, tem um costume de se achar melhor do que o outro, né? Achar que Jesus não pode chamar. Talvez você tenha um vizinho que ele é tão pecador, tão problemático, tão escandaloso que se converte, você fica olhando assim. Eu acho que esse camarada de Deus não devia chamar ele, não é? Um assassino. Você conhece uma pessoa que ele tem várias mortes nas costas. Aí você, às vezes, não quer aceitar que essa pessoa se converta. Não é? Você tem um preconceito. Essa pessoa ser crente, e as pessoas têm, né? Feito Paulo, logo de início, quando Paulo se converteu, tiveram um preconceito com Paulo. Que Paulo ele perseguia os cristãos. Ele foi cúmplice na morte de Estevão. Vê que coisa. Mas Jesus ele veio chamar pecadores, irmãos. Que é isso? Então você não é pecador, não, né? Você é são, né? Você se acha melhor do que um assassino, mais merecedor do que uma prostituta, né? Você se acha mais merecedor, porque você não tem esses pecados mais escandalosos. Você nunca se envolveu com esses pecados, né? Que não são aceitáveis, não são nem aceitáveis até pelo secular. Estupro, né? Pedofilia, assassinato, né? Nem assim, os ímpios vê com bons olhos. E é até considerado crime e, né, punido com prisão ou pena de morte, dependendo do país. Mas Jesus ele veio chamar pecadores, independente qual seja o delito o pecado dele. Ele não veio chamar justos. Não veio chamar pessoas certinhas. Não existe. Por mais que você seja uma pessoa que, eu tive uma vida sempre bem educada, nunca me envolvi com prostituição, com bebedice. Você for uma pessoa de casa, do trabalho para casa, honesto, fiel à minha esposa, bom filho, mas aos olhos de Deus você é um pecador. É só um pecador educado, um pecador comportado, mas não deixa de ser pecador. Vai para o inferno do mesmo jeito que vai uma prostituta que está ali vendendo o corpo por dinheiro. Tem muita gente aí que nunca, jamais vai se envolver com uma aberração dessa, de estar vendendo o corpo, né? Vendendo o corpo é uma coisa, né, triste, né? A pessoa está comercializando o corpo. Mas vai para o inferno. Nunca tendo feito isso, porque não é por obras que nós somos salvos. Não é porque deixamos de fazer isso ou aquilo. Somos salvos pelos méritos de Cristo. O fato da pessoa ter deixado de ser prostituto, sei lá, qual for o pecado dele, e já é a graça de Deus nele. Já é a graça de Deus libertando ele. E ele não tem mérito nisso. Nem a sua libertação você tem mérito. Não foi você. Eu deixei de ser porque você teve força. Ninguém teve força, irmãos. O homem ele é escravo do pecado. Tem um livro muito bom de Lutero que é A Escravidão da Vontade, que é baseado em Romanos 7. A vontade do homem é cativa ao diabo. Ele não consegue sair do pecado, por mais que queira, até queira. Você veja drogado, né? Já vi drogado chorando para sair das drogas e não consegue. Ele está vendo que está se destruindo, né? Mas não consegue. Ele está ali, não tem como mais. Só um milagre. Né? Eu já conversei com um amigo antigo, já falecido, e ele se desviou. Ele era crente, se desviou. Era crente, mas nunca foi convertido, porque o problema dele era mulher. E os irmãos foram atrás dele, dar conselho para ele voltar para. Ele chorava mesmo assim na frente da gente. Agora vai ser uma conversão aí. Mas era choro de desespero porque ele não conseguia sair do pecado. Ele sabia que aquilo era errado, mas ele não conseguia se libertar daquilo. Tem gente assim, né? A Epístola aos Hebreus fala de Esaú que, mesmo chorando, ele não conseguia ter arrependimento autêntico, né? Ele não conseguia ter. Porque o homem ele tem a vontade cativa. E aí você vai se achar melhor do que Mateus.
Levi aqui, né? Mateus ficou tão feliz por Jesus ter chamado ele para segui-lo, para ser um dos discípulos dele. E ver, Jesus não só chamou Mateus para ser discípulo, o fez de apóstolo. Deu um cargozinho maior para ele, né? Ele é um dos apóstolos do Senhor. Ele ficou tão feliz, assim como assim, eu não acredito. Os judeus me odeiam. Talvez os pais dele chamassem ele de traidor, meus irmãos também. Aqui é conjectura, né? O meu vizinho não me vê com bem os bons olhos, mas o Messias me chamou. O Messias me escolheu, né? Para ser um apóstolo dele. Ele via isso, a graça de Deus, o tamanho da graça de Deus, né? E aí ele fez um banquete, uma festa na casa dele, chamou todos os amigos dele também, coletores de impostos, né? Que não eram bem vistos, e Jesus estava lá, comendo, irmãos, comendo à vontade com essa gente suspeita, né? Estava lá no meio desses camaradas, né? Que eram traidores da população, que extorquia a população, pedindo os impostos altos e roubando o povo. E aí os escribas dos fariseus, que os escribas é aqueles que cuidam dos livros sagrados, né? Os copistas, eles vendo isso, ficaram incomodados. Porque os fariseus não entravam na casa desses homens, não. Provavelmente eles não estavam dentro da casa de Mateus. Eles estavam de lado de fora, terraço lá vendo e falando. Disseram, como é que deve ter abordado algum discípulo? Eles abordaram algum discípulo de Jesus. Que ele fala aqui, ó, com certeza, eles não falam isso diretamente para Cristo. Como é que o teu mestre come em companhia de pecadores? Né? Como é que ele come e bebe com publicanos? Como, irmãos, é isso? Jesus, o Deus Santo, né? Que até aqui não tinha uma revelação de Jesus como Deus, né? Não tinham. Nem como Messias direito eles tinham ainda essa revelação. Mas eles achavam assim que Jesus, por estar se tornando famoso e popular, não ia se meter com essa ralé. Isso era um absurdo. Aí eu chamo o absurdo da graça, né? E aí chegou aos ouvidos de Jesus, os escribas dos fariseus estão lá se queixando como é que o Senhor, que é um professor, e se, né, o Senhor vem expondo, né, a vontade de Deus, e Deus está com o Senhor, alguns estão até reconhecendo isso, a mão de Deus na sua vida, o Senhor está aqui no meio dessa gente. Jesus lá comendo, irmãos, comendo à vontade, bebendo vinho, né? E aí Jesus manda responder para eles, né, que se achavam melhores. Os sãos não precisam de médico. Quem está com saúde precisa ir para médico? Precisa, né? E sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Tinha uma finalidade de Jesus estar ali. Qual era? Chamar pecadores ao arrependimento. Outra coisa, Jesus tinha esse objetivo lá, mas qual era o pecado que Jesus estava cometendo em aceitar um convite de uma pessoa que está admirada com o ensinamento dele, quer ouvi-lo, né? Quer recebê-lo, quer dar um... É como você tem ali um exemplo, um vizinho que ele é homossexual, aí sabe que o homossexualismo não é aceito na igreja, né? É pecado na igreja. E é pecado na Sagrada Escritura, né? E você sabe que o crente não pode ter esse tipo de pecado em prática. E é uma pessoa até escandalosa, que chama atenção, mas ele viu algo bom que você fez, ele viu que você é uma pessoa que tem admiração no bairro, né? E ele fez um almoço, ele chama para almoçar, para tirar umas dúvidas, para conversar. Você não iria, porque pelo fato da pessoa ser um homossexual, né? Ah, não entra na casa dessa pessoa, não. Tem um vizinho meu lá, que desde a infância que eu conheço ele, que ele é homossexual. Ele é cabeleireiro. E de vez em quando eu corto cabelo com ele. E ele é um bom profissional, sabe? Mas teve pessoas que já veio criticar, dizendo assim, pastor, como é que o senhor permite um homem com uma mão, esse homem tem uma mão imunda, botar a mão na sua cabeça, né? Sua cabeça tão ungida pelo Espírito Santo, e permitir que um homem desse corte o seu cabelo, então não vista roupa nenhuma, porque você sabe quem foi o costureiro que fez a sua roupa, né? Determinadas coisas que você usa, você nem sabe quem foi que fez. Pode ter sido uma pessoa pior do que um homem, né? Pior do que aquele que está na prática do homossexualismo, né?
Ou você vai num restaurante muito fino, conhecido, e o dono é um homossexual. O dono é alguém, né, que é um traficante assim famoso, que o pessoal teme, mas ele tem várias redes de, de empresas, né? Às vezes você está até numa empresa, está comprando até um produto de uma empresa que é de um traficante. Tem postos de gasolina aí, né? Que são traficantes que são donos. Aí você só sabe que é. Ah, não vou comprar não, né? Não vou comprar. É difícil isso. Mas quando você tem esse pensamento, é porque você está se achando melhor. Se você está fazendo isso no Espírito. A diferença aqui é que Cristo tinha a missão de pregar, mas Jesus não estava sendo conivente. Será que Jesus estava sendo, por fato de estar na carta de Mateus, ele estava sendo conivente com a corrupção? Talvez, se Mateus era corrupto, eu não sei, né? Se ele era um coletor de imposto corrupto, porque só seja era os fariseus corruptos. Talvez ele não fosse até direitinho. Mas o fato de Jesus estar na casa dele comendo, né, porque ele era cúmplice, os fariseus estavam julgando Jesus errado. O fato de eu estar cortando o cabelo, né, com uma pessoa que não é crente, né, e tem lá o defeito dele, eu estou sendo cúmplice? Ou se alguém vem vender uma camisa, um sapato para mim, e ele tem lá os problemas, né, de pecado dele, porque eu comprei o sapato de um sapateiro e ele tem lá os defeitos dele, eu estou sendo cúmplice com os problemas dele? Os irmãos estão entendendo? Tem uma grande diferença, irmãos. Eu não estou sendo, Jesus não está sendo cúmplice aqui. Os fariseus estavam julgando Jesus errado. E também, ao mesmo tempo, estavam errando porque eles se achavam justos, eles achavam que eles eram agradáveis aos olhos de Deus. Eles eram certinhos, né? Eles eram certinhos. E não podia entrar numa casa de uma pessoa que era coletora, né? Que coletava impostos, né? E essa pessoa era uma pessoa imunda. Aquela casa era impura. Não podia entrar naquela casa. E era, de fato, irmão, já era uma tradição. Aquela casa daquele rapaz é impura. Você veja no capítulo 7, né? De Lucas, uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, ela se penetra, invade a casa de um fariseu que tinha chamado Jesus. Na casa do fariseu, Jesus podia ir, não tinha problema, né? Não tinha problema nenhum. E Jesus aceita um convite para comer lá também. Jesus vai lá comer na casa desse fariseu, e aí eles são surpreendidos com uma mulher, que chama uma mulher pecadora. Para ela ter esse título é porque ela devia ser uma prostituta. E ela chega, começa a chorar, as lágrimas dela caem nos pés de Jesus e ela enxuga com os cabelos. Aí um dos fariseus lá disse, se esse homem fosse de Deus, sabia que tipo de mulher está tocando nele. E não permitiria isso. Não é? Aí Jesus, sabendo ele falou isso no pensamento, Jesus que é Deus, né? Soube do pensamento dele na hora. Aí falou, Simão, que parece que o nome do fariseu era Simão o leproso. Era dado a ele esse nome. Provavelmente, talvez, esse fariseu ele tinha esse problema de lepra. Ele era reconhecido como Simão o leproso. E aí, Jesus falou, olha, conta uma parábola mais ou menos assim. Um devia 50, o outro devia 100 a um mesmo homem. Só que nenhum dos dois podia pagar. Aí o homem que tinha esses dois que estavam em débito com ele, resolveu perdoá-los. Quem vai ficar mais feliz nessa história? Aí o fariseu, supõe que é aquele que devia mais, né? Vai ficar mais feliz. Ele diz, olha, Simão, esta mulher aqui entrou na sua casa e não cessa de lavar os meus pés com as lágrimas dela e enxugar com seus cabelos. Eu acho que foi uma cena muito para eles imprópria aquilo, né? Uma mulher tocando num homem ali nos pés e mais uma prostituta. Eu cheguei aqui na tua casa, você não ofereceu algo para eu lavar meus pés. Essa mulher não cessa não só de enxugar os meus pés com os cabelos, mas ela não para de beijar os meus pés, né? E você não me deu o ósculo santo, que é costume dos orientais lá, né? Daquela área de saudar a pessoa com beijo. E você não me deu beijo. Por isso que eu digo que os muitos pecados dela estão perdoados, porque ela muito me amou. Então, irmãos, veja a graça de Cristo. Essa situação da mulher aqui do capítulo 7 de Lucas é a mesma situação de Mateus. Jesus veio chamar pecadores. Se você não se sente, não se acha pecador, então veja aí se você vai conseguir ser salvo, né, com as suas obras, né? Com a sua vida certinha aí, se você vai conseguir, né, a salvação. E aí Jesus deixa bem claro que ele não veio para aqueles que não precisam de médicos. Os fariseus eles precisavam de médicos, eles eram tão doentes quanto Mateus e a mulher pecadora que eu cito agora. Eles também eram, só que eles não queriam reconhecer isso.
Eles se achavam justos, né? Tem uma parábola que Jesus conta, a parábola do publicano e do fariseu, né? Os irmãos conhecem também. Que todos os dois entraram no templo para orar. Como é que era a oração do fariseu? Ele orava de si para si. Ele se achava mais justo do que né? O publicano lá. Ele orava dizendo assim: Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse homem, pecador, adúltero, né? Eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho, né? Jejum, oro várias vezes por dia. E diz lá que Deus, meus irmãos, ele disse bem claro, que Deus não se agradou da oração desse indivíduo. Ele foi presunçoso, ele foi arrogante. Ele se agradou da oração. Como foi a oração do outro lá? Ser propício a mim, pecador. Esse aí foi para casa justificado. Mas o outro não. Então, Jesus veio buscar aquele que reconhece que são pecadores. Eles reconhecem que precisam da salvação. Quem não acha que precisa, né? Estão perdidos. E eles não entendiam isso. Eles não entendiam, né? Essa verdade, né? Fariseu quer dizer separado. Não sei se os irmãos sabem. Quer dizer separados, porque eles se achavam, né, assim, os guardiões da lei. Então, eles não entravam em casas de gentios, eles não entravam em casas de prostitutas, eles não entravam em casa de ninguém que não guardasse as tradições deles. E Jesus vivia no meio desse povo, Jesus era do povão, né? Comendo até. Jesus ia comer com esse pessoal. E aí Jesus chega a dizer assim: olha, no reino de Deus, as prostitutas e os coletores de impostos vão entrar. Jesus diz isso. Isso está no Evangelho de Mateus. Mas vocês, fariseus, não entrarão, porque eles se arrependeram. Vocês não. Eles reconheceram que precisam, né, do perdão de Deus. E vocês acham que não precisam, que já está tudo certinho, porque somos filhos de Abraão, já somos circuncidados, né? E os judeus acreditavam que, pelo fato de nascer de Abraão, já estava resolvido. Mas Abraão veio para que Jesus viesse. Abraão não é a solução de salvação para ninguém. E aí veio outra controvérsia, que é Jesus, né, eles não aceitavam Jesus comendo com pecadores, que eles chamavam Jesus até de beberrão. Lá no capítulo 11 de Mateus, né? Jesus fala assim: olha, João Batista veio sem comer nada, que João Batista era abstêmio, né? Ele tem uma conduta de vida rigorosa. Veja João Batista que não bebe vinho, come lá gafanhoto, só mel. Aí vem o filho do homem comendo e bebendo vinho, e você diz aí: esse é um glutão. Esse homem só vive na casa dos outros comendo. Isso é um comilão. Você vê aqui, né? E é um bebedor de vinho, é um beberrão. Aí Jesus fala para eles que a sabedoria é justificada por suas obras, né? E eles não entendiam nada. Eles achavam que, de fato, o homem é justificado pela conduta. E, e não é, irmãos. E aí Jesus continua aqui, os discípulos de João também, que estavam lá com os fariseus, né? Tinha os discípulos de João lá também, e tinha os escribas e os fariseus, e eles estavam jejuando. Provavelmente os discípulos de João estavam entrando em jejum, tristes, porque João provavelmente tinha sido preso. E eles estavam jejuando por João, e estavam inconformados, enquanto João estava preso, Jesus nas farras, né? Comendo, bebendo, nas festas, é festa de casamento, é na casa de um, é na casa de outro, todo mundo chama ele para. Porque Jesus era chamado para comer, o pessoal queria ver Jesus, queria ter contato, queria ele na quina, quem não queria? Esse curandeiro, né, um já estavam tendo ele como profeta, queriam que ele viesse. Estava lá Jesus comendo, e João Batista preso. Aí eles ficaram até assim: esse é o Messias mesmo? Teve até uma dúvida aí deles. Eu acho que eles botaram até pressão em João Batista, né? Ô João, aquele a quem tu batizou e apontou, é ele, é o Messias mesmo, porque tu tá preso. Ele não fez nada até agora por ti. Pergunta se ele é aquele que deve vir ou devemos esperar outro. Os irmãos conhecem esse texto, né? Até esse João Batista também passou a duvidar. João Batista, tem até essa, será que o João Batista também ficou meio preso, né? Ali, aquelas prisões não era nada bom, nada agradável, nenhuma prisão é, hoje não é. Imagina aquelas prisões. E Jesus por aí, comendo, bebendo, e João preso. Ele não é o Messias? Por que ele não solta João? E diz o texto que Jesus fez várias curas para os discípulos de João. Curou cego, curou aleijado. Diga para João que o evangelho está sendo pregado, né? Cegos veem, aleijados andam, mudos falam, né? Surdos ouvem e os mortos são ressuscitados.
E infeliz é do homem que duvida de mim. Tem até a gente não chegou, né? Aqui, tem algumas pessoas que dizem assim, será que João Batista perdeu a fé, né? Porque estava preso? É que a gente é assim. Você começa a passar por uma dificuldade, já começa a querer perder a fé, né? Começa a querer duvidar das coisas de Deus. Eu acredito, aqui é uma opinião minha, que não era a perda de fé ali não era de João. Era João fez esse tipo de pergunta e para Jesus dar resposta ao discípulo dele. Era o discípulo de João que estava em dúvida. Que viu o seu mestre, né? João Batista preso. Jesus sem fazer nada. Aí João faz esse tipo de pergunta. Pergunta se ele é aquele que devia vir, né, o Messias, ou devemos esperar ainda um outro. E aqui, irmãos, os discípulos de João também ficam assim. Jesus está comendo, bebendo, a gente jejuando. Como é que é isso? Por que não jejuam os teus discípulos, como nós estamos jejuando? Nós que somos discípulos de João. Aí Jesus dá a resposta. Pode, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então Jesus ele fala aqui que quando o noivo está presente na festa, não há motivo de ansiedade. O noivo está ali. Então os discípulos de Jesus não tinham essa ansiedade, não tinha por que jejuar, porque Cristo estava ali com eles. Enquanto o noivo está com eles, durante o tempo que estiver presente, não podem jejuar. Até Jesus aqui, ele não estimula jejum enquanto ele está ali com os seus discípulos. Vamos comer. Quem chamar a gente para comer, a gente vai, né? Vamos lá comer na casa dessa pessoa. Nem se preocupe, que eu não vim para trazer tristeza, não. Né? E João? Mas João está preso. Deixa ele lá preso, né? Deixa ele lá preso. Deus sabe todas as coisas. Vamos para a nossa missão aqui. Agora, vai chegar dia que o noivo será tirado, aí vocês vão ficar tristes, e aí vocês vão jejuar. Aqui, Jesus provavelmente tem duas explicações para isso aqui. Quando é que o noivo é tirado? Foi quando ele foi crucificado, ou esse momento que a gente está aqui sem Jesus presente fisicamente, né? Eu levo a crer que ele estava falando aqui da crucificação, porque aqui é um jejum de pesar, é um jejum de tristeza, é um jejum de lamentação por algo que se perdeu, por alguma calamidade que está acontecendo. Esse tipo de jejum fazia parte do jejum do Velho Testamento. Que as pessoas se vestiam até de roupas de saco, né? Roupas de saco, jogavam cinza sobre a cabeça e jejuavam. E aí Jesus fala aqui, né? Que não se pode pegar, ó, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. O que é isso, irmãos? Os irmãos já entenderam o que é isso aqui? Ninguém vai pegar pedaço de pano novo e colocar em pano velho. Porque o remendo novo tira a parte velha da veste velha e fica a maior rotura. Pode se perder, romper de novo e ser maior ainda o rasgão. Ninguém põe vinho novos em odres. Odres é um recipiente. Era uma bolsa feita, né, com pele de carneiro. Uma bolsa que se colocava vinho. Ele diz assim que o vinho fermenta, né? O vinho é fermentado. Podia acontecer que o vinho novo, nesses odres, né, nessa bolsa de pele de animal, viesse romper esse odre e perder todo o vinho. Mas se põe o quê? Vinho novo em odres novos. Deus está dizendo aqui, irmãos, que você não pode pegar velhas práticas da antiga aliança, que era jejuns, jejum de pesar, jejum de lamentação, né? Esses jejuns sacrificiais e muitos rituais da lei de Moisés e querer praticar na nova aliança. Quem faz muito isso é os adventistas do sétimo dia. Quando você quer guardar o sábado, você está pegando o remendo de pano velho e colocando em roupa nova. Você está pegando vinho novo e misturando, colocando em odres velhos. O Velho Testamento, então Jesus ele veio confirmar a lei, mas ele veio cumpri-la. E as leis cerimoniais, Jesus é o cumprimento delas. Então, se você quiser matar animal, o que é que você está fazendo na nova aliança? Primeiro que você está blasfemando contra Cristo, quem for sacrificar animal para perdão de pecado, né? Isso é até uma atitude grave. Mas vamos para as coisas mínimas. Aí seria o ápice, né? Matar um animal. Mas quando você tem práticas, guardar sábado, usar quipá, o que mais de judeu que o pessoal faz aí, né? O pessoal gosta de fazer coisa judaica, comer carneiro assado no dia de Páscoa, pão sem fermento no dia da Páscoa, e tantas outras coisas judaicas que talvez alguns grupos tenham aí, estão pegando o remendo de pano velho no novo. E Jesus está condenando isso.
Não faça isso. Vai estragar. Vai ser um evangelho estragado. Vai ser uma igreja confusa. Você querendo ser cristão judeu, como é que é isso? Não é? Não se põe, meus irmãos. Remendo de novo para, né? Remendo de pano novo em veste velha. Tem esses tipos de que se diz cristão, que eu acho que não são cristãos. Eu acredito que essas pessoas já apostataram. Ou não? Para estar voltando para as coisas da antiga aliança, práticas da antiga aliança. E os judaizantes, né? Eu já até, de vez em quando, eu estou tocando aqui nesse assunto. Os judaizantes, que era um problema na igreja antiga. Que tem esse costume de pegar remendo de pano velho, né? Colocar vinho, né? Jesus está dizendo assim, coloca vinho novo em odres novos. Não no velho mais, irmãos. E aí a gente fica vendo, né? Crente que deixam de adorar a Deus no domingo para adorar no sábado. Não como mais nada derivado de porco. Não como mais nada derivado do porco. Não como mais mortadela de porco, não como mais, né? Toscana de porco. Não como mais aquele. Um hambúrguer que é de porco, qual é o nome? É um hambúrguer, não. Tem um nomezinho que as pessoas comem muito no shopping, naquelas coisas. É o bacon, perdão, é o bacon, né? Perdão aí. Foi esquecimento. De porco não como mais, porque na Bíblia está dizendo que não é para comer nada de porco. Ele está fazendo o quê? Isso justamente que Jesus fala aqui, ó. Ninguém pode pôr, ninguém faz isso. Pôr vinho novo em odres velhos. E aqui ele está falando, né? Dessas práticas de judeu. Você não foi chamado para ser judeu. Você é gentil, agora que está em Cristo, crendo que seus pecados todos já foram perdoados. Jesus já tomou todos os teus pecados. Teus pecados não são mais teus, é de Cristo. Ele assumiu para você não ir mais para o inferno. Ele já nos perdoou completamente, irmãos. Então vamos colocar vinho novo em odres novos. Vamos viver a palavra do Cristo que já veio. Não mais Moisés. Não mais, né? Os rituais da lei judaica, que isso vai contra a palavra de Deus. Então nós podemos aqui aprender, irmãos, ainda voltando para Mateus, que Jesus ele tinha mundanidade, né? Sem ser mundano. Será que a gente consegue ter mundanidade sem ser mundano? O que é isso? É você se misturar com pecadores sem se corromper com eles, sem ser cúmplice nos pecados deles e até ser boa influência para eles, sem deixar eles de lado. Não necessariamente tem que se separar. Tem momentos que você tem que separar quando você vê que o negócio está lhe comprometendo, traz perigos para você, para sua saúde mental, para sua saúde relacional, você se separa, lógico. Mas assim, se você não fosse se relacionar com os ímpios, não trabalhava mais, né? Porque a gente trabalha com ímpios. Na casa, você, parentes, né? Tem pessoas que só ele é crente em casa, os parentes dele não é crente. Tem pessoas que é casado com descrente, né? Só ele se converteu, a mulher não se converteu, ou vice-versa. Aí você vai separar da esposa, a pessoa que não era crente se converteu, mas a esposa não, ou a mulher se converteu, mas vai se separar? Não. Claro que não. E aí você tem relação com essas pessoas sadias, e vai ser exemplo, vai ser sal, como se fala isso, né? Jesus fala que o sal não é para jogar fora, é para colocar na comida, para dar sabor à comida. Você tem que dar sabor. É isso que Jesus fazia, ele estava dando sabor. Ele fala que a luz não se coloca debaixo do cobertor, a luz se coloca no centro, né, da casa para iluminar toda a casa. Você tem que aparecer, você tem que se envolver com as pessoas. Não é se separar das pessoas. Você vê crente aí que quando vira crente, né, ele já começa a aqueles amigos dele também já começa a ter uns problemas com os amigos dele. É claro que, dependendo de cada contexto, você às vezes tem que, muitas vezes tem que se afastar. Mas se afastar não é você deixar de dar um bom dia, não é você deixar de tratar bem, não é você deixar de procurar saber dele, né? Você não vai frequentar mais aqueles lugares errados que ele frequentava, que era lugar propício para prostituição, lugar propício para bebedice, para pecado, né? Aqui não era o caso de Mateus. Jesus não estava entrando numa boate lá que estava cheio de pessoas fazendo coisas do mal lá e sendo cúmplice, né, dos excessos das pessoas lá no meio dos excessos. Não era isso. Ele estava atendendo o convite de uma pessoa para comer na casa dele e ele foi. E ali ele aproveitou também a oportunidade de continuar falando de Deus. Então, isso aí, a vida de Cristo, né, Jesus Cristo era perfeito. Fico olhando aqueles monges, né, do deserto, que tem essa radicalidade de se separar do mundo, que a separação do mundo é você ir para o deserto ser um eremita. Porque o mal está dentro de você. Você está separando do mundo para quê? Mas o mal está dentro de você. O problema está em você, meu irmão. O que tem de relato de mosteiros aí, o pessoal separado do povo no deserto e praticando a homossexualidade lá no mosteiro. E aí?
freiras, né? E tem um livro de um padre que eu li, e esse padre, ele se converteu ao protestantismo, né? Ele dizendo que era muito comum acontecer de canais, né, de esgoto ficarem entupidos e chamar um encanador para desentupir aquilo ali nos conventos de freiras. Adivinha, irmãos, o que é que eles achavam lá entupindo? Feto, bebês que foram abortados. Que eram freiras que tinham, né, algum caso com alguém ou com um padre, engravidavam e abortavam e jogavam o menino e entupia pias, entupia. E aí, o mal não adianta, que adianta você ficar enclausulado num mosteiro, num convento, sem ter contato com ninguém, né? Mas lá diz que acontece muito caso de lesbianismo entre as freiras. Isso é fato. E de homossexualidade em conventos. Isso aí a Igreja Católica não vai negar, porque isso aí é comprovado, todo mundo sabe. E isso mostra que o mal está em você. Era que Lutero dizia, eu tenho mais medo de mim do que está lá fora. O meu pecado é como a minha barba. A gente se barbeia, no outro dia está nascendo. Você tira e está nascendo, tira e está nascendo. O mal está em você, você tem que lutar contra si mesmo. Não é estar separando das pessoas radicalmente, né? Não é você estar indo para os mosteiros, no deserto, morar no deserto. Tem uma palavra aqui que eu gosto muito, né? De Clemente de Alexandria, um pai da igreja, que ele fala o seguinte, sobre essa questão de Jesus, né, se misturar com os pecadores. Uma lição que ele traz é o seguinte, Cristo, com isso, né, Cristo não visava um ideal ascético. Jesus nunca visou um ideal ascético. O que é ascetismo, irmãos? É aquelas pessoas que ficam se autocastigando para adquirir favor de Deus. Se chicoteiam o corpo, se cortam, fazem jejum penosos, vão morar no deserto, se desligam de todo mundo. Cristo não visava o ideal ascético. E Jesus não era assim. De vida, nem exigia a renúncia de todas as alegrias e satisfações mundanas. Você vai ver que Jesus, ele manda a gente renunciar a nós mesmos, né? Mas ele está falando do pecado. Ele não está falando das alegrias do mundo que Deus deu, não. Né? Deus tem muitas coisas boas que não são pecaminosas, né? Que são legítimas. Aí tem gente que não sabe separar as coisas, não sabe ter discernimento. Então Jesus, ele não veio exigir renúncias às alegrias, a todas as alegrias e satisfações mundanas, não veio. Que ele mesmo era mundano nisso aí. Aí nisso aí você pode ser mundano, né? Vai ter o churrasco aí da UPH, né? Que aí, né, os irmãos vão se reunir para carne, né? Esse tipo de reunião para carne pode. Não tem problema nenhum, né? Eu acredito que não vai ter nenhum pecado, todo mundo vai ser moderado, é um momento de comunhão, né? Seria até interessante ter um convidado não crente para estar lá com a gente, né? Isso é mais uma coisa só bem privativa para a gente, né? Mas Jesus, ele nem exigia renúncia das alegrias e satisfações mundanas, antes pregava a não se deixar subjugar por elas e manter tudo em justa medida. Aí tá o segredo, é você ser moderado, não se deixar dominar por nada. Porque qualquer coisa que não é pecaminoso pode se tornar pecaminoso, né? Comer não é pecado, beber não é pecado, mas pode se tornar. E Jesus vem mostrar equilíbrio. Jesus é o exemplo máximo. Não é os monges do deserto que é meu exemplo, não. É Cristo. Ele é o meu exemplo máximo, irmãos. Isso aí. Então Jesus tinha mundanidade, mas não era mudando ao mesmo tempo. E o mundano aqui é aquele que se deixa se corromper com o mundo. E Jesus nunca deixou de se corromper. Então que Deus nos dê sabedoria para viver nesse mundo, irmãos. É claro que a gente tem, né? Temos enfermidade na nossa natureza, temos a tendência de, em determinados lugares, a gente se corromper. Tem político aí, tem crente que diz assim, quando eu entrar na política, eu nunca vou me corromper. Né? Crente pode entrar na política? Pode. Mas ele tem que lutar contra a tendência da corrupção, ele tem que fazer a diferença lá. Mas o que a gente tem visto é crente entrando na política e se corrompe, não é? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Aí é o mundanismo. Mas a gente pode se envolver, né? E é muito importante o crente na política, para fazer a diferença e trazer influências boas, e trazer, né, coisas boas para a política. Então, que o Senhor, irmãos, nos abençoe, não é? Com esta palavra aqui, e tenhamos sabedoria, tenhamos discernimento, né, de como viver neste mundo como cristãos e servir a Deus com gratidão, porque Ele nos salvou sendo nós pecadores, tanto como Mateus, né, e tantos outros aí, Deus
teve misericórdia de nós.